tá tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Agro Record. Hoje, domingão, dia 1º, mês é fevereiro, o ano é 2026 e esses são os principais destaques da edição de hoje. Você vai conhecer um cara, Décio Talon é o nome dele. Ele é treinador há 15 anos e ele é um formador de campeões em tudo aquilo que envolve, os participantes na prova dos 3 tambores. É um cara, é uma personalidade, é uma referência nesse tipo de competição. E você vai conhecer também, hoje é dia de personagens curiosos, você vai conhecer o rei do pirarucu. O cara é especialista em fisgar, um dos maiores peixes de água doce do mundo. E na receita da fazenda, uma delícia! Essa é sofisticada, hein? Tem bratiola de frango. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, se aconchegue no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa do nosso Agro Record fala a respeito do hipismo, só que mais precisamente do Décio Talon. Ele é uma personalidade muito conhecido, uma referência em tudo aquilo que envolve a prova dos 3 tambores. Veja. Antes do cronômetro disparar, existe o silêncio, o olhar concentrado, a respiração do cavalo e do competidor batendo no mesmo ritmo. Do 3 tambores, não é só velocidade, é sentimento. A pessoa que monta um cavalo, seja ela um treinador, um jovem, um amador, que quer praticar a modalidade, seja ela a modalidade dos 3 tambores, seja o hipismo, seja qualquer outra modalidade no esporte relacionados a cavalo, ela precisa criar uma conexão com o cavalo. O que é uma conexão? O cavalo e você andarem na mesma vibração, na mesma sintonia. O que eu costumo falar sempre, que quando você entra na pista, se você sente o coração do seu cavalo bater nas suas pernas, você está em descompasso com o cavalo. Porque você está sentindo o coração dele na sua perna, então você não está conectado com ele. Quando o seu nível de concentração e a sua capacidade de conexão se unem com a do cavalo, você não sente o coração dele na perna. O seu coração e o do cavalo batem ao mesmo tempo. Décio Talon não é apenas um nome conhecido nas pistas. Ele é parte da história dos 3 tambores. Um atleta que transformou talento em legado e construiu uma trajetória marcada por coragem, disciplina e amor pelo esporte. São mais de 800 tempos abaixo dos 16 segundos, mais de 100 animais diferentes, 2 recordes mundiais, 40 títulos nacionais. Mas por trás de cada número existe treino, sacrifício e sonhos que começaram ainda na infância. A minha família não tem relação nenhuma com cavalos. Meus pais são de São Paulo, capital. E eu sempre costumo dizer que Deus tem um propósito na vida da gente. Então, o primeiro propósito que Deus deu na minha vida foi me capacitar como pessoa, estudando, tendo a oportunidade, eu sou formado em Direito, tendo a oportunidade de crescer como indivíduo, ter uma formação que me permite fazer o meu propósito que eu vou falar para vocês qual é o hoje. Mas como eu não tinha relação nenhuma com os animais, eu vendo um filme do Zorro na televisão, e eu tinha uma amiguinha na minha escola que ela tinha uma fazenda. E a primeira vez que eu montei um cavalo, aquilo para mim foi algo que mudou a minha vida. Eu era bem eclético, jogava bola, fazia artes marciais, mas nunca parei para realizar um esporte de uma forma que eu começasse e não parasse mais. E o cavalo foi isso. E meu pai, na época, tinha uma condição e uma estrutura financeira bacana e me incentivou a montar cavalos. E um certo dia nessa fazenda, nós brincamos, tinha uma pistinha pequena de medir tempos, correndo de um lado da pista, aí colocamos era uma baliza na época, como se fosse uma estrutura de um tambor, e a gente saía correndo com o cavalo, virava e voltava. E tinha a pessoa que ficava lá, a instrutora, marcando o tempo. E eu fiquei doente em fazer aquele contorno, aquela volta rápida, em velocidade, e abaixar meus tempos. Eu queria abaixar meus tempos. E todos os finais de semana a gente ia para aquela fazenda para cavalgar. E eu, a partir do momento em que eu fiz aquilo na primeira vez, eu não queria mais sair de dentro daquela pista. Ela, vendo a minha motivação, indicou para o meu pai a modalidade dos 3 tambores. E foi onde eu iniciei a modalidade em Sorocaba.
Foram anos acelerando rumo aos títulos, quebrando recordes e fazendo história. Mas toda boa e grande trajetória também precisa saber a hora de mudar de passo. No fim do ano passado, Décio anunciou a aposentadoria das competições. Uma decisão difícil, mas tomada com a serenidade de quem sabe que cumpriu sua missão dentro da pista. O meu objetivo era me aposentar no auge da minha carreira, como um dos melhores treinadores, melhores competidores da história até o momento. E hoje eu estou entre os 3 maiores competidores e treinadores do nosso país. Então eu sempre pedi a Deus que quando fosse o momento certo de parar, que esse momento fosse cedo e no auge da minha carreira. Mas que antes de aposentar, que Ele me desse um propósito maior. E o meu propósito, aos poucos, fazem 6 anos que eu trabalho no meio online, foi mudando e eu comecei a enxergar que tudo aquilo que eu transmitia para as pessoas, que não só afetava a vida delas na modalidade, mas na vida pessoal também. Primeira parada do Agro Record, segura aí, hein? Porque lá no terceiro bloco tem a receita da fazenda e olha, hoje a produção caprichou, hein? Pratiola de frango, uma delícia! Mas antes, no próximo bloco, você vai conhecer o rei do pirarucu. O cara é uma fera na pescaria, hein? Voltamos já.